O silêncio quebrado. Um ícone na sombra da adversidade. Palito Ortega, sinônimo da música e do espetáculo latino-americanos, emocionou milhões com suas canções e seu carisma. Mas hoje, uma realidade dilacerante se revela. Após um diagnóstico que abalou os alicerces de sua vida, sua esposa Evangelina Salazar finalmente quebrou o silêncio. Sua emocionante despedida deixou fãs de todo o mundo desolados, lançando uma luz íntima sobre os dias que o ídolo vive e como seus entes queridos enfrentam este momento tão difícil. Uma jornada inesquecível, uma batalha silenciosa. O que Evangelina nos revelou? Como Palito está atravessando esta fase e o que isso significa para ele e sua família? Comente abaixo com um 1, se você sempre admirou sua carreira, ou com um 2, se é a primeira vez que fica sabendo disso. Palito Ortega construiu uma vida extraordinária. Desde suas origens humildes, ele se elevou para se tornar um ícone musical que conquistou os corações de várias gerações. Mas agora, aos 82 anos, ele enfrenta uma das batalhas mais difíceis de sua existência. Sua esposa, sua companheira incondicional nos bons e maus momentos, compartilhou uma mensagem que ressoou profundamente no público. Se você quer saber mais, continue lendo até o final. Mas antes, vamos voltar no tempo para entender a magnitude da lenda que hoje enfrenta sua hora mais incerta. De Lulis ao estrelato, um sonho forjado com sacrifício. Ramon Bautista Ortega, mais conhecido como Palito, nasceu em uma família de poucos recursos em Lulis, Tucumã. Desde muito jovem, o destino o obrigou a ganhar a vida. Ele trabalhou como vendedor de jornais em San Miguel de Tucumã e encontrou emprego em uma loja. O pequeno Ortega, fã de Audie Murphy e com um desejo latente de ser vocalista, sentia uma atração irresistível pela música. E ele não descansou até perseguir esse sonho. O Cafezeiro, que conquistou o espetáculo. Em 1956, Ortega tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele se mudou para Buenos Aires. Lá, começou a vender café em parques, esquinas e ruas, uma rotina que o levou a montar uma barraca bem ao lado do Canal 7, a televisão pública. Esta localização estratégica foi sua porta de entrada para o vertiginoso mundo do entretenimento. Com sua engenhosidade e experiência como vendedor, Ortega conseguiu fazer amizades importantes com figuras influentes. Muitos artistas e músicos se aproximavam de sua barraca para comprar café. E assim, o jovem Palito estabeleceu laços com algumas das bandas de rock mais conhecidas da Argentina na época. Sua proximidade com a Rádio Belgrano também foi crucial. Os cantores que ele via diariamente nos arredores da emissora começaram a conhecê-lo, a conversar com este aspirante, a estrela que lhes oferecia uma xícara quente. Foi assim que os membros da renomada banda Los Carlinhos conheceram Ortega. Em suas sessões de ensaio, Palito aprendeu a tocar bateria e, finalmente, se juntou ao grupo. A banda então experimentou um período de popularidade sem precedentes na América do Sul, e Ortega se tornou um de seus membros mais queridos. A ousadia de um solista e o encontro que mudou tudo, convencido de que a reputação que havia conquistado com Los Carlinhos lhe garantiria o sucesso, Ortega decidiu embarcar em uma carreira solo. Sob o pseudônimo criativo de Nardi Nuzel, ele lançou seu álbum de estreia, La Edad del Amor, seguido de Yo no quiero. No entanto, esses primeiros trabalhos, gravados em Mendoza com poucos recursos e sem o apoio de uma gravadora, não alcançaram sucesso comercial. Durante este período, ele também realizou alguns shows ao vivo como Tony Doran e chegou a se juntar à banda Los Daltons após a saída do cantor Peter Rock. Mas seu verdadeiro desejo era ser um vocalista solo de sucesso, e poucos meses depois, ele deixou a banda. O ano de 1962 marcou um antes e um depois em sua carreira. Ortega conheceu o compositor Dino Ramos,
um encontro transcendental que deu origem a um sem fim de suas futuras canções. Em 1963, enquanto a Argentina vivia o auge de seu próprio movimento da nova onda, Palito se tornou um rosto habitual da televisão. Suas aparições no popular programa Clube del Clan, do Canal 11, onde dividia o palco com a talentosa Catita Galán, o catapultaram para a fama. É importante esclarecer que a palavra clã, neste contexto, não se refere a grupos racistas, mas tem o mesmo significado de grupo em espanhol. O ídolo adolescente e o amor de sua vida. No mesmo ano, 1963, Ortega assinou um contrato discográfico com a RCA Victor e começou a gravar sem descanso. Sua carreira cinematográfica decolou como resultado de suas aparições televisivas. Em um período surpreendente, ele participou de 26 filmes e gravou 27 álbuns, consolidando seu status de ídolo adolescente. Na tela grande, ele não apenas cantava, mas atuava ao lado de alguns dos mais destacados intérpretes e atrizes argentinos da época. Foi graças à sua fama que ele conheceu Evangelina Salazar, uma atriz de televisão reconhecida por seu papel de professora do interior. Eles se casaram em 1967, unindo suas vidas e formando uma numerosa família com 6 filhos. Durante as décadas restantes dos anos 60 e 70, Palito Ortega se manteve no auge do sucesso, deixando uma marca indelével na cultura popular. A incerteza de um legado vivo. Hoje, enquanto o palco da vida apresenta a Palito Ortega seu desafio mais íntimo, seus fãs e o público em geral aguardam com respeito e carinho qualquer notícia sobre seu estado. A emocionante revelação de Evangelina Salazar nos lembra da fragilidade da vida, mesmo para aqueles que parecem invencíveis. A história de Palito, um homem que partiu da humildade para conquistar um continente, é um testemunho de perseverança e talento. E embora o futuro se apresente incerto, seu legado musical e seu impacto em milhões de vidas continuarão a ressoar. O declínio de um ídolo e a agonia de um sonho milionário. A batalha mais dura de Palito Ortega. A figura de Palito Ortega, que outrora brilhou com uma luz inesgotável nos palcos e telas da América Latina, hoje se vê envolta na penumbra de um diagnóstico devastador, enquanto sua esposa, Evangelina Salazar, quebra um silêncio carregado de dor, revelando os dias íntimos e dilacerantes que o ídolo atravessa, emerge uma história de glória e de uma queda financeira que o obrigou a se reinventar. Mas desta vez, a batalha é contra o tempo e a fragilidade da própria vida. De turnês mundiais a um desafio inesperado, a dupla batalha de um gigante. Depois de conquistar os corações de milhões, Palito Ortega dedicou-se a viajar incansavelmente. Sua carreira discográfica com a RCA o levou pelo México, Itália, Inglaterra e Nashville, Tennessee, onde em 1966 gravou a popular canção Sombras. No entanto, enquanto sua música ressoava no mundo, seu status de ídolo adolescente começava a diminuir. As aparições na televisão e no cinema foram reduzidas, assim como o número de álbuns. Mas a resiliência de Palito o impulsionou a se reinventar. Ele se consolidou como um promotor musical de sucesso e, em agosto de 1981, assumiu a tarefa titânica de produzir um concerto de Frank Sinatra na Venezuela. O que prometia ser um marco transformou-se em um pesadelo financeiro. A drástica desvalorização do peso argentino, após a ruptura do esquema cambial proposto pelo ministro da Economia José Alfredo Martínez de Oz, disparou os custos de seus compromissos contratuais, denominados em dólares americanos. Rumores indicam que Ortega sofreu uma perda de $1 milhão apenas pelo pagamento ao famoso crooner por sua atuação no estádio Luna Park. A debacle foi tamanha que Palito foi obrigado a vender uma parte significativa de suas terras.
um golpe devastador para quem havia forjado sua fortuna com talento e esforço. O exílio em Miami e o retorno à arena política. Em 1985, buscando um novo começo, Ortega mudou-se para Miami com sua esposa e seus 6 filhos. A Cidade do Sol já estava se tornando um imã para os artistas latinos, e Palito se juntou às fileiras de figuras como Iris Chacón, Charitín, Célia Cruz, Glória Estefan e Júlio Iglesias. Inclusive, nos anos anteriores à luta pelo Campeonato Mundial de Boxe de Peso Médio de 1986, entre Marvin Hagler e John Mugabe, Ortega interpretou o hino nacional dos Estados Unidos da América. Após este período, Palito tirou um tempo da indústria do entretenimento, concentrando-se em sua faceta de empresário e considerando um futuro na política. Seus filhos, Emanuel e Julieta, seguiram seus passos no mundo do espetáculo. No entanto, quando Emanuel se mudou para o México, Palito tomou a decisão transcendental de retornar à Argentina. Em 1991, ele venceu as eleições para governador da província de Tucumã, impondo-se por uma margem estreita a Antônio Domingo Bussi, que havia sido governador militar da província. Curiosamente, um de seus irmãos, Juan, era partidário de Bussi, enquanto o outro irmão, Luiz, foi eleito prefeito de General Sarmiento, um subúrbio de Buenos Aires. Durante seu mandato como governador, Ortega foi um aliado ferrenho do presidente Carlos Menem. Seguindo as políticas de livre mercado de Menem, ele privatizou o Banco de Tucumã e a Autoridade Provincial da Água, ações que lhe renderam a desaprovação de alguns setores. Júlio Dias, o vice-governador, rompeu sua relação com Ortega em 1993, acusando o governador de realizar investigações por motivos políticos contra estudantes e representantes sindicais. Do Senado ao ressurgimento da música, um legado multimilionário. Em 1995, Ortega decidiu não se candidatar à reeleição e foi eleito senador argentino. Em 1999, o Partido Justicialista propôs sua candidatura à presidência, mas não conseguiram vencer as eleições gerais daquele ano. Após abandonar a política, Palito Ortega retomou sua paixão, a música. Em 2002, voltou aos palcos com turnês de sucesso. Ao longo de uma carreira que abrange mais de 6 décadas, ele acumulou uma fortuna impressionante, composta por uma infinidade de luxuosas casas e propriedades em vilarejos pitorescos que não só refletem sua riqueza, mas também seu gosto sofisticado. Entre seus bens mais preciosos está sua vila em San Isidro, um prestigioso bairro de Buenos Aires, que Palito considera um dos lugares mais significativos que chama de lar. Com amplos interiores e um design tradicional, a vila é um exemplo perfeito de como o luxo e o conforto podem se combinar perfeitamente. Um exuberante jardim verde cerca o exterior da casa, repleto de flores únicas e árvores perenes, criando um ambiente ao mesmo tempo tranquilo e opulento. Cada um dos cômodos da vila é mobiliado com móveis de alta qualidade, dispostos de forma clássica e contemporânea ao mesmo tempo. Com uma enorme sala de estar, uma biblioteca particular repleta de centenas de livros e uma sala de música, onde costuma dedicar tempo a compor e ensaiar, Palito Ortega investiu significativamente na criação de um lugar agradável para sua família. Além de sua residência em San Isidro, Palito Ortega é proprietário de uma importante fazenda em Tucumã, perto de sua cidade natal. Mais do que um lugar para se afastar do ritmo agitado de Buenos Aires, a fazenda era também um lugar que o conectava com sua juventude. Neste oásis, Palito costuma relaxar, passear pela floresta e organizar reuniões familiares. A fazenda está totalmente equipada com comodidades modernas, mas conserva seu aspecto rústico e simples. Em certo momento, Palito confessou que esta fazenda
É o lugar onde se sente mais conectado consigo mesmo e onde pode recuperar sua essência. O último ato de um titã. A luta silenciosa de Palito Ortega. Revela um império e uma fortuna oculta. Enquanto a sombra da incerteza paira sobre a saúde de Palito Ortega e o eco da comovente despedida de sua esposa, Evangelina Salazar, ainda ressoa. A figura do ídolo se agiganta. Hoje, desenterramos os segredos de uma fortuna construída com esforço, um império erguido com talento e astúcia, e a paradoxal simplicidade de um homem que, apesar de seus milhões, encontrou a felicidade nos prazeres mais simples da vida. O que esta olhada em seu opulento, mas discreto, mundo pessoal nos revela? Um refúgio global e a paixão pelas quatro rodas. Além do palco para Palito Ortega, a Argentina não é o único santuário onde encontrar paz. Ele é proprietário de bens imóveis em diversas partes do mundo, incluindo uma luxuosa propriedade em Miami, Estados Unidos. Este elegante apartamento se torna seu refúgio cada vez que viaja para o país norte-americano, seja para projetos musicais ou para visitar amigos e colegas do mundo do espetáculo. Um oásis de tranquilidade que lhe permite recarregar psicologicamente do estresse incessante de sua profissão. Mas além de seu inegável talento musical, Palito Ortega é conhecido por outra paixão que revela seu gosto sofisticado e sua individualidade: os automóveis. Sua coleção, embora não extravagantemente ostensiva, é um claro emblema de seu sucesso e daquilo que o apaixona. Para ele, os veículos não são apenas um meio de transporte, mas uma extensão de sua história pessoal. Entre suas joias automobilísticas, destacam-se automóveis de época dos anos 60 e 70, a década em que estava no auge de sua carreira musical. O Ford Mustang de 1965 é um de seus tesouros mais preciosos, um carro que não apenas representa um meio de transporte, mas também um pedaço da história automobilística e do entretenimento. Além dessas relíquias, Palito é proprietário de vários automóveis de luxo atuais, como o Mercedes-Benz Classe S e o BMW Série 7. Esses veículos, mais do que seu conforto e conveniência, distinguem-se por sua elegância refinada e sofisticada, refletindo o estilo impecável de seu dono. Paradoxalmente, apesar de sua imensa fortuna e de possuir uma coleção de alta gama, Palito Ortega nunca fez alarde de seus automóveis. Para ele, são uma fonte de alegria pessoal, não um meio para exibir seu dinheiro. É frequente vê-lo dirigindo com uma atitude despreocupada, especialmente quando está em sua natal Tucumã ou participando de eventos beneficentes, mostrando uma modéstia que contrasta com seu status de superestrela. Um império multifacetado: música, cinema, negócios e política. O patrimônio líquido de Palito Ortega é estimado em dezenas de milhões de dólares, consolidando-o como um dos artistas mais ricos da Argentina. Essa vasta fortuna não provém apenas de sua prolífica carreira nas indústrias cinematográfica e musical, mas também de seus investimentos estratégicos nos setores comercial e político. Durante as décadas de 1960 e 1970, Palito Ortega foi um cantor e compositor icônico, considerado um dos artistas mais influentes da época. Ele produziu centenas de álbuns que alcançaram um sucesso retumbante, e um número significativo de suas canções se tornaram lendas da música latina. Além disso, seus concertos e eventos musicais, especialmente suas turnês de aniversário, geram uma renda considerável até hoje. Paralelamente ao seu trabalho na música, Palito também se aventurou com sucesso no cinema, interpretando vários papéis memoráveis. Suas participações em filmes foram cruciais para estabelecer seu status de superestrela multifacetada e para cimentar sua reputação, contribuindo significativamente para seu sucesso financeiro. Mas além de sua arte, Palito Ortega é um experiente homem de negócios.
Ele é proprietário de um considerável número de imóveis de alta qualidade, tanto na Argentina quanto em outros países. Como fonte adicional de renda, ele participa ativamente de atividades comerciais relacionadas aos setores da música e do espetáculo, o que lhe proporciona uma fonte confiável de receita. Por outro lado, sua incursão na política também deixou sua marca em sua estabilidade financeira. Durante seu período como governador da província de Tucumã, 1991 a 1995, embora não ganhasse dinheiro diretamente com a política, ele pôde ampliar sua rede de conexões e estabelecer as condições essenciais para investimentos mais bem-sucedidos. A humildade de um gigante, uma vida vivida com plenitude e discrição. Apesar de possuir uma fortuna tão imensa, Palito Ortega se distingue por sua simplicidade e modéstia, qualidades raras no mundo das grandes celebridades. Ele não se deixa influenciar por um estilo de vida faustoso e excessivo. No entanto, isso não significa que ele não desfrute da vida à sua maneira, com experiências inesquecíveis e da mais alta qualidade. Dois exemplos das atividades que Palito Ortega valoriza e que são ao mesmo tempo simples e significativas são passar tempo com sua família em sua fazenda em Tucumã ou organizar pequenas festas com amigos íntimos. Estes momentos, longe dos holofotes, são onde ele encontra sua verdadeira felicidade e recarrega energias. No entanto, ele não hesita em investir em luxuosas férias ou experiências de alto nível para satisfazer seu desejo de desfrutar plenamente da vida. Em sua qualidade de celebridade, Palito faz frequentes aparições em importantes encontros culturais e artísticos. Mas mesmo nesses eventos, seu estilo é sempre sofisticado e não excessivamente chamativo, demonstrando uma moderação e uma classe que o distinguem. O legado imortal de Palito Ortega. Além da fortuna, a filantropia e o amor inabalável. Em um momento em que o palco da vida parece se fechar lentamente sobre Palito Ortega, a comovente narrativa de sua esposa, Evangelina Salazar, não apenas revelou a fragilidade de um ídolo, mas também a imensidão de seu coração. Além das fortunas acumuladas e das propriedades de luxo, emerge a imagem de um homem profundamente comprometido com sua comunidade, um pilar de amor familiar e uma figura que, apesar dos golpes mais duros, ergue-se como um testemunho vivo de resiliência. Um milionário com alma social, o compromisso com os jovens de Tucumã, longe de esbanjar sua vasta fortuna em prazeres efêmeros, Palito Ortega destinou uma quantidade significativa de dinheiro a atividades filantrópicas e programas que beneficiam a comunidade. Seu principal foco de ação é sua natal Tucumã, onde seu desejo inabalável é deixar uma marca positiva nas novas gerações. Ele é um incansável patrocinador de iniciativas educacionais e culturais, consciente de que o investimento no futuro dos jovens é a verdadeira chave para uma mudança duradoura. Um casamento de cinema, mais de meio século de amor e resiliência. Mas se há algo que define Palito Ortega, além de sua lenda musical e cultural, é seu papel como pai de família e marido exemplar. Seu casamento com a reconhecida atriz Evangelina Salazar transcendeu o tempo, durando mais de meio século. Juntos, eles construíram uma família sólida e feliz, composta por seus 6 filhos, Martim, Julieta, Sebastián, Emanuel, Luiz e Rosário Ortega. Evangelina Salazar e Palito Ortega se uniram em matrimônio em 1967, no auge da carreira dele. Naquela época, Evangelina era considerada uma das atrizes mais populares da Argentina. Sua união não é apenas admirada pelo público, mas serve como um magnífico exemplo de amor e camaradagem, que perdura apesar das constantes exigências da fama e da vida pública. Ao longo dos altos e baixos de sua carreira e vida pessoal, Palito e Evangelina souberam manter seu casamento feliz e saudável.
O próprio Palito revelou em diversas ocasiões que Evangelina foi seu maior incentivo em cada desafio, uma fonte inesgotável de apoio incondicional. O legado dos Ortega. Uma dinastia de talento e criatividade. Martim Ortega construiu uma carreira de destaque no setor do espetáculo, principalmente na criação de filmes e programas de televisão. Julieta Ortega, reconhecida atriz na Argentina, participou de uma grande variedade de produções cinematográficas e televisivas de grande popularidade. Sebastián Ortega é um proeminente produtor de televisão, responsável por um grande número de programas de sucesso na Argentina. Emanuel Ortega segue os passos de seu pai como um conhecido cantor, com uma trajetória de sucesso na indústria musical. Luiz Ortega é um hábil cineasta, aclamado pela originalidade de suas criações artísticas. Rosário Ortega é uma destacada cantora e compositora, com um estilo musical contemporâneo e vanguardista. Palito sempre se mostrou orgulhoso de seus filhos, encorajando-os a seguir seus interesses e ressaltando a importância da família em cada um de seus feitos. O rei da nova onda e o político comprometido. Na década de 1960, Palito Ortega se tornou um dos cantores mais conhecidos do mundo. Durante sua época na cena musical da nova onda argentina, ele era conhecido pelo apelido de O Rei. Publicou centenas de álbuns, muitos dos quais se tornaram ícones da música latina. Canções como La Felicidad, Despeinada e Yo Tengo Fé não foram apenas imensamente populares na Argentina, mas também transcenderam fronteiras, alcançando fama em outros países latino-americanos. Além de seu trabalho na indústria musical, Palito Ortega deixou uma marca indelével no cinema, aparecendo em mais de 30 filmes. Seu talento não se limitava à interpretação, mas ele também se aventurou como diretor e produtor. Seus filmes, que frequentemente incorporavam aspectos musicais e cômicos, criaram um estilo próprio e o consolidaram como uma figura multifacetada. Mas a ambição de Palito não parou na arte. Ele também se dedicou a investir na política, ocupando o cargo de governador da província de Tucumã entre 1991 e 1995. Durante seu mandato, ele se concentrou em melhorar as infraestruturas e em fornecer assistência aos habitantes da região, especialmente no que diz respeito a iniciativas educacionais e médicas. Apesar dos numerosos desafios que enfrentou, os tucumanos sempre o recordarão por seu compromisso inabalável e os importantes feitos que alcançou. A sombra do luto e a lição da resiliência. Apesar de a vida de Palito Ortega ter sido cheia de grandeza e prosperidade, ele também lutou com um profundo sentimento de luto. Ele sofreu imensamente durante a década de 2000, quando foi diagnosticado com câncer. Apesar de ter conseguido superar a doença, esse período deixou uma série de marcas duradouras em sua alma. Palito confessou que houve momentos em que ele literalmente acreditou que não podia seguir em frente. No entanto, o amor de sua família e sua inabalável fé em Deus o ajudaram a ser mais resiliente. Além disso, Palito suportou a angústia de perder um grande número de amigos íntimos do mundo do espetáculo que o haviam acompanhado durante toda a sua carreira. Em decorrência dessas perdas, ele tomou consciência da importância do tempo e da amizade, e se propôs a sempre manter laços vitais em sua vida. Palito Ortega é um símbolo cultural imprescindível da Argentina. Ele teve uma vida fascinante, começando como um adolescente desafiador e progredindo através de uma série de carreiras políticas e formando uma família exemplar. Apesar das dificuldades e tragédias que a vida lhe apresentou, ele é a prova viva de que o amor, a paixão e a perseverança são capazes de triunfar sobre praticamente qualquer coisa. Palito Ortega, o eterno rei no último ato de uma vida de lenda. Aos 84 anos, e desafiando o passo implacável do tempo, Ramón Palito Ortega, o venerado cantor e compositor argentino, continua brilhando com uma luz inabalável no coração de seus devotos seguidores.
Longe de se aposentar à sombra de seu glorioso passado, o ídolo continua desafiando as convenções, mantendo viva a chama de sua paixão sobre os palcos e na esfera pública. Em fevereiro de 2025, o rei se prepara para um novo reencontro com seu público, no que promete ser outra noite mágica, carregada de nostalgia e emoção. A data já está marcada no calendário de milhares de argentinos. 7 de março de 2025, às 21 horas, no emblemático Auditório de Belgrano de Buenos Aires. Palito Ortega voltará a subir ao palco, demonstrando que seu carisma e sua voz seguem intactos, capazes de cativar gerações inteiras. A vitalidade de Ortega não se limita aos palcos. Ele mantém uma presença ativa nas redes sociais, especialmente no Instagram, onde compartilha com seus milhares de seguidores informações atualizadas sobre sua música e suas apresentações. Recentes publicações e vídeos em sua conta oficial oferecem um vislumbre íntimo de seus projetos e compromissos atuais, mantendo um elo direto com seu público. Nos últimos anos, Ortega continuou a deliciar a plateia com suas apresentações ao vivo, cada uma delas um acontecimento. É impossível esquecer sua memorável interpretação de Viva la Vida no estádio Luna Park, que foi recebida com uma ovação ensurdecedora e que hoje é um tesouro disponível no YouTube, um testemunho de seu poder cênico, não apenas um grande artista, mas também um vocalista com um talento inigualável. Palito Ortega soube conjugar ambas as facetas ao longo de uma carreira sem precedentes. O legado imperecível de um rei. Música, cinema e o compromisso com sua nação Ramon Palito. Ortega é, sem dúvida, um dos músicos argentinos mais queridos e uma figura que deixou um legado duradouro na música e na cultura latino-americanas. Como cantor, compositor, ator e até mesmo político, sua influência abrange múltiplas gerações, consolidando-o como um ícone indiscutível da indústria do entretenimento. Suas contribuições para a música, o cinema e a vida pública o estabeleceram como uma das figuras culturais mais influentes da Argentina. Carreira musical e impacto. Palito Ortega alcançou a fama na década de 1960, em pleno auge do movimento da nova onda argentina. Suas melodias cativantes e suas letras apaixonadas o converteram em um dos músicos pop mais populares de sua época. Canções como La Felicidad, Corazón Contento e Eu Tengo Fé transformaram-se instantaneamente em hinos, não apenas na Argentina, mas em toda a América Latina e Espanha. Sua música, frequentemente comparada à de ícones como Elvis Presley e Paul Anka, introduziu elementos do rock e do pop na paisagem cultural dos países de língua espanhola. Sua habilidade para incorporar temas românticos, otimistas e sociais em suas canções conferiu à sua música uma qualidade atemporal que continua a ressoar no público, mesmo na atualidade. A influência de Ortega na música latina se manifesta em como ele abriu o caminho para outros intérpretes do pop latino, demonstrando que a música pop em espanhol era capaz de alcançar o sucesso em escala mundial. Sua versatilidade e apelo duradouro se evidenciaram em sua capacidade de adaptar-se a diversos estilos musicais ao longo de várias décadas, contribuições ao cinema e à televisão. Além da música, Ortega foi também uma figura-chave na indústria cinematográfica argentina durante as décadas de 1960 e 1970. Ele protagonizou vários filmes, muitos deles inspirados nos temas que explorava em suas canções, como o sucesso, a felicidade e o triunfo sobre a adversidade. Graças a esses filmes, sua reputação de bom moço se consolidou, tornando-se uma figura querida e reconhecida para além da música. Além disso, suas aparições na televisão reforçaram ainda mais seu impacto no âmbito da cultura popular. Graças ao seu caráter caloroso e encantador, ele conseguiu manter sua relevância na indústria do entretenimento,
apesar do surgimento de novas tendências musicais, sua carreira política e sua influência na sociedade. Mas o legado de Ortega transcende o mundo do espetáculo. Na década de 1990, ele se aventurou na política, primeiro como governador de Tucumã e depois como senador. Este salto de ídolo pop a político foi uma prova de sua profunda conexão com o povo argentino e sua determinação de fazer uma contribuição diferente à sociedade. Embora sua carreira política tenha sido às vezes marcada por controvérsias, demonstrou que Ortega era muito mais do que um simples artista. Era uma figura pública preocupada com o futuro de sua nação. Sua capacidade de alternar entre o mundo do espetáculo e a política é uma façanha impressionante que demonstra sua versatilidade e sua ampla popularidade. Impacto permanente e reconhecimento ao longo do tempo. Um símbolo cultural imortal. Apesar de ter alcançado o estrelato há várias décadas, Palito Ortega continua sendo uma figura venerada no mundo da música latina e da cultura argentina. Suas canções continuam tocando na rádio e novas gerações se familiarizam com sua música, testemunho de seu impacto duradouro. Seu trabalho pioneiro e seu estilo criativo continuam sendo uma fonte de inspiração para os artistas latinos modernos. Como resultado de seus serviços à indústria musical, Ortega recebeu inúmeras honras, incluindo reconhecimentos pelos feitos de sua vida. Nos últimos anos, ele embarcou em uma emocionante turnê de shows de despedida, que demonstrou que sua relação com seus fãs continua tão forte como sempre. O legado que Palito Ortega deixa é de felicidade, resistência e influência. Apesar de sua vida ter sido cheia de grandezas e prosperidade, ele também lutou com um profundo sentimento de luto. Ele sofreu muito durante a década de 2000, quando foi diagnosticado com câncer. Embora tenha conseguido superar a doença, esse período deixou uma série de marcas duradouras em sua alma. O próprio Palito confessou que houve ocasiões em que ele literalmente acreditou que não podia seguir em frente. No entanto, o amor de sua família e sua inabalável fé em Deus o ajudaram a ser mais resistente. Além disso, Palito experimentou a angústia de perder um grande número de amigos íntimos do mundo do espetáculo que estiveram ao seu lado durante toda a sua carreira. Em razão dessas perdas, ele tomou consciência da importância do tempo e da amizade, e se propôs a esforçar-se sempre para manter vínculos vitais em sua vida. Palito Ortega é um símbolo cultural imprescindível da Argentina. Ele teve uma vida fascinante, começando como um adolescente desafiador e progredindo através de uma série de carreiras políticas e formando uma família exemplar. Apesar das dificuldades e tragédias que a vida lhe apresenta, ele é a prova viva de que o amor, a paixão e a perseverança são capazes de triunfar sobre praticamente qualquer coisa. Palito Ortega. Além do adeus, o legado imortal de um rei, que marcou gerações. Em um ano que marca um marco na vida de Ramón Palito Ortega, o rei da nova onda argentina, sua figura se agiganta não apenas pela iminência de seus 84 anos e suas próximas apresentações ao vivo, mas pela profunda marca que deixou na alma de milhões. Além de ser um cantor pop, Ortega ergueu-se como um fenômeno cultural que transcendeu a música, incursionou no cinema e na televisão, e até deixou sua marca na política. Suas canções, essas melodias contagiantes e cheias de otimismo, continuam sendo uma fonte de alegria, assegurando que seu nome perdurará por incontáveis anos. A magia de uma melodia, decifrando o som da alegria. O que há por trás dessa música que continua a tocar nossos corações? Palito Ortega não apenas criava canções, ele tecia hinos de felicidade e otimismo, melodias simpáticas e fáceis de lembrar que se incrustavam na alma do público. Sua obra não era apenas entretenimento, mas um espelho fiel dos valores culturais e sociais de sua época. Um reflexo de uma Argentina que sonhava e vibrava ao compasso de seus acordes. Estilo musical característico, influência do rock and roll americano.
Palito se inspirou nos grandes do rock and roll americano, como Elvis Presley, Paul Anka e Buddy Holly. Essa influência se fundiu com seu estilo vocal natural e os ritmos de rock leve que incorporou à sua música, catapultando-o ao topo dos cantores pop mais populares da Argentina. Toques latinos. Com uma visão à frente de seu tempo, Palito adicionou melodias de bolero e pop latino à sua música, enriquecendo suas composições e assegurando uma ressonância profunda entre os ouvintes de todos os países latino-americanos. As canções de Ortega abordam temas universais como o amor, a felicidade, a fé na vida e o otimismo. Essa simplicidade nas letras, combinada com a profundidade dos sentimentos, fez com que sua música fosse acessível a uma vasta audiência, transcendendo barreiras geracionais e sociais. Um padrão melódico recorrente com um refrão cativante que se fixava na mente. Um ritmo moderado e dançante, convidando ao movimento e à celebração. O uso de acordes fundamentais, facilitando sua reprodução no piano ou na guitarra, democratizando a música e permitindo que milhares de fãs tentassem tocar suas canções. Um exemplo paradigmático é La Felicidad, uma canção com uma harmonia simples, mas que consegue transmitir uma atmosfera alegre e animada, refletindo a atitude positiva e esperançosa de Ortega. A influência incalculável, um legado que quebrou barreiras e marcou um rumo. A figura de Palito Ortega é, sem dúvida, a de um pioneiro. Ele é reconhecido como um dos primeiros a contribuir para o auge do pop e do rock leve na Argentina. Foi uma peça-chave na forja do movimento da nova onda, abrindo o caminho para que inúmeros cantores latinos produzissem música pop. O estilo musical e a personalidade de Ortega serviram de fonte de inspiração para uma legião de artistas pop latinos de sucesso, incluindo grandes nomes como Luís Miguel, Enrique Iglesias e Chayanne, entre outros. Ortega demonstrou que um cantor latino não precisava se limitar a gêneros tradicionais como o tango ou o folclore para alcançar o sucesso. Ele quebrou essas correntes, provando que um artista latino podia conquistar a indústria da música pop em escala mundial. Sua capacidade de se adaptar a múltiplos estilos musicais ao longo de várias décadas foi outra mostra de sua versatilidade e seu apelo duradouro. Um símbolo que perdurará, o hino da alegria e da fé na vida. Apesar de os gostos musicais terem mudado com o passar das décadas, a música de Ortega continua sendo amada por inúmeras gerações. Suas canções tocam com frequência no rádio, são versionadas por músicos mais jovens e continuam a evocar profundos sentimentos de nostalgia em quem cresceu ouvindo suas melodias. Este é o resultado de um artista que não foi apenas um cantor pop, mas um símbolo da festa e da alegria na música contemporânea latino-americana. Sua obra deixou uma marca indelével no ouvinte graças a melodias simples, mas profundas, letras alegres e otimistas, e uma atitude transbordante de vitalidade. Ele não é apenas um artista, é um inspirador que, através de suas canções, convida a acreditar na vida, no amor e na felicidade. Este é o momento de celebrar seu legado, o incrível impacto que teve na música e sua eterna capacidade de emocionar. Quais são suas lembranças favoritas de Palito Ortega? Compartilhe-as nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificação para receber mais histórias sobre as lendas que amamos. Obrigado por nos assistir.